Bom dia. Eu vou compartilhar a tela com vocês para fazer a apresentação. Bem, o título da apresentação é PIC na UTI. Tem espaço como acesso periférico e uso de vasopressores. Nós vamos tentar responder essa questão. Vamos lá. Então, vamos a um cenário hipotético para suscitar discussão e a gente poder chegar a uma solução. Paciente atendido no pronto-socorro com queixas de febre e tosse produtiva há 3 dias. Ferraz-X de tórax revelou imagem extensa de pneumonia direita. Logo a seguir, piorou o quadro respiratório, feita intubação orotraqueal e acoplado ao ventilador. Pedido vaga na UTI, hemograma com leucocitose, coletado culturas e prescrito antimicrobianos. Nesse ínterim, evoluiu com hipotensão, sem melhora com reposição de fluidos, 2 gelcos já funcionais, iniciado NOR e logo após, necessidade de aumentar a dose para tentar manter a sistólica de 90 milímetros de Hg. Aqui os fundamentos da medicina baseada em evidência, onde a gente procura melhor evidência científica, né? Leva em conta bastante também a experiência clínica ou a experiência profissional do médico, desculpem, e também valores e particularidades do paciente em questão, né? Isso é o fundamento da medicina baseada em evidência. Aqui nós temos a pirâmide, a hierarquia das evidências, mostrando ali desde a opinião de especialista até o topo, onde estão colocadas meta-análises, revisões sistemáticas e os guidelines, né? Em medicina, mesmo o que é muito bem feito, bem escrito, pode gerar alguma pequena confusão no seu entendimento, né? Aonde eu quero chegar. Esse aqui é um documento que todos nós usamos quando a gente está diante de um paciente séptico, né? Onde ele nos mostra tudo que deve ser feito em relação ao atendimento do paciente. Chama-se Campanha de Sobrevida da Sepsis, é um documento publicado em intervalos regulares. Esse aqui é o último de 2021. Nesse documento é colocado que se um acesso central ainda não é disponível, você considere o início de vasopressores perifericamente. Coloca isso como uma recomendação fraca. Sugerimos, indicando que os efeitos desejáveis provavelmente ultrapassam os efeitos indesejáveis. Então, colocado como recomendação fraca. Aqui, dentro do artigo, dentro do guideline, as referências bibliográficas que levaram os médicos a colocar dessa maneira. Aqui, dentro dessa recomendação, né? Quando usar vasopressores perifericamente, eles devem ser administrados somente por um curto período de tempo em uma veia proximal à fossa antecubital, né? Aqui, quando a gente olha as recomendações, né, a hierarquia das recomendações, a força das recomendações, quando a gente encontra uma recomendação fraca, isso quer dizer, né, tem alguns aspectos, e um deles muito importante é que outras alternativas são igualmente razoáveis. Aqui, apenas para lembrar o que pode acontecer com o extravasamento de droga vasoativa, de noradrenalina em tecido mole, né? Levando a efeitos adversos significativos com necrose, né? Obter um acesso periférico no choque é igual a ter problemas, dificuldades para punção por conta da vasoconstrição, da hipovolemia, né? O doente com baixo débito cardíaco, né? Dificuldade ali de colabamento das veias, perda do acesso com facilidade, problemas para a infusão rápida de fluidos e de múltiplas drogas, risco de extravasamento, como eu acabei de colocar, e um tempo curto de uso, que é o que a gente não pode chamar de linha venosa estável, né? Voltando ao caso clínico, apresenta sinais de má perfusão periférica que não melhoraram com as intervenções feitas. O paciente, então, foi direcionado para a UTI após ser dado a vaga. A pergunta, na vida real, né? O uso de vasopressores é necessário por horas, dias, até que o choque tenha sido resolvido de maneira favorável. Ou seja,
por um período variável indefinido. Quer dizer, eu inicio o vasopressor para sustentar a pressão arterial, melhorar a condição hemodinâmica, mas eu não tenho ali a questão do tempo está em aberto. Eu não sei quanto tempo o doente vai fazer uso do vasopressor. Início é diferente de dar continuidade, né? Devido a essa premissa, para a sua administração, o uso de uma linha venosa central estável se faz necessário logo após a sua introdução. Condicionantes para a decisão de um acesso vascular no cenário de choque. Existe o sentido de urgência para obtenção do acesso venoso adequado. A gente não deve, né, esquecer disso, então isso nos direciona para um acesso vascular central, por vários motivos. Infusão de droga vasoativa, continuidade à infusão rápida de líquido, se for o caso, outras informações úteis que podem ser obtidas, pressões de enchimento, SbCO2, a avaliação do CO2, um acesso para a instalação da monitorização hemodinâmica avançada. Eu devo ter familiaridade com a técnica, eu devo usar ultrassom para punção, o tempo que eu levo para obter esse acesso também é muito importante, o tempo de uso desse acesso, né? O que a gente chama de linha venosa estável, isso vai permitir que eu use esse acesso durante vários dias. Uso para outras infusões contínuas, os benefícios superam os riscos inerentes ao procedimento naquele contexto. Quer dizer, isso que me leva a obter esse tipo de acesso, né? E outros que não estão colocados, eu acrescentaria ali, eu, como plantonista, que estou ali na UTI, sou eu que vou funcionar, né? Vocês já vão entender por que isso está sendo colocado. Nesse caso descrito, na admissão da UTI, você escolheria implantar um PIC nesse paciente com acesso vascular para o uso de vasopressores? O termo PIC, o que significa? Né? É um catéter central inserido perifericamente. Então, esse termo significa catéter central inserido perifericamente. Aqui alguns dados, alguns aspectos históricos, só para ilustrar. Né? O catéter, ele foi introduzido, esse catéter PIC foi introduzido, já tem 50 anos, 1973, né? Para utilização de nutrição parenteral em crianças, né? Aqui um outro artigo, 2 anos seguintes, falando também do uso do catéter inserido periférico, um catéter central inserido perifericamente para o uso de nutrição parenteral. Aqui para administração de antimicrobianos a nível por um período prolongado em pacientes com fibrose cística. Aqui mostrando o avanço com o uso do ultrassom para punção, né? Esse artigo ele fala que houve avanços em relação a isso, a utilidade do uso do ultrassom para obter acesso venoso. Já havia, esse artigo é de 1992, já havia sido sinalizado por esse autor, em 1987, essa possibilidade. Aqui, apenas como curiosidade, quando foi descrito a punção de uma subclávia, em 1952, por Albania, que todo mundo que trabalha em medicina intensiva já ouviu esse nome, a técnica de Seldinger também, a punção do vaso, a passagem de um fio-guia, depois a passagem no dilatador e o catéter, né? Em 1953, olha quantos anos já tem. Aqui, quando foi publicado artigos relativos ao uso do ultrassom para punção de subclávia e de veia jugular, e aqui também, nesse artigo, fala a respeito do uso de ultrassom para punção de acessos periféricos, de catéteres centrais inseridos perifericamente, né? O avanço que houve nessa área. Também, ao longo do tempo, né? Isso já, vejam, esse artigo já tem 30 anos, né? Que foi publicado, mais de 30 anos, fala a respeito de enfermeiras qualificadas para colocar esse catéter central inserido perifericamente, inclusive com o uso de ultrassom, como está colocado aqui nesse artigo, onde faz uma revisão sobre o tema em 2001. Então, eu tenho lá o PIC, né, com o uso de ultrassom, eu tenho um acesso venoso central, que comumente funcionamos, né, por exemplo, uma jugular, guiado por ultrassom, qual a melhor opção para os opressores, como decidir, né? Então, eu preciso de um catéter em veia central para uso de vasopressores. Aqui eu tenho vários itens que podem ser colocados para comparar
um catéter e outro, né? O primeiro que está colocado ali, se a indicação é clara, né? A indicação é clara e nós vamos à literatura, né? Encontrar publicações sobre o uso do PIC, né? Aqui nessa data, é disponível ali no PubMed 1.811 publicações, 104 são RCTs, 8 que contêm o termo Intensive Care e 2 publicações apenas em UTI adulto, né? Aqui as indicações já foram colocadas anteriormente, né, do catéter venoso central, a necessidade, a PIC, e o que está escrito é que um tratamento necessário por um período prolongado, administração de fluidos, nutrição parenteral, quimioterapia, né, condições que requerem coleta regular de sangue. Então, nós colocaríamos que a indicação é clara, ali de um catéter venoso central, e o PIC, a indicação com alguns senões. Se eu faço isso nos vários itens, eu vou encontrar, essas positividades e essas dúvidas, né, ou iguais, estão todas elas baseadas em opiniões de artigos publicados na literatura e também, obviamente, também alguma opinião pessoal, né? Aqui eu destaco esse artigo, que provavelmente foi o motivo de ter sido colocado essa palestra, o motivo dessa palestra, ou dessa exposição, que é esse artigo publicado em 2022, onde o autor usa PIC, né, com uma equipe de especialistas em acesso vascular dedicada versus catéteres centrais, né, catéter venoso centrais, no manuseio de choque séptico em pacientes em UTI. Né? Então, esse artigo, a conclusão que ele tem é que o uso dessa equipe de vascular dedicada para inserção do PIC, para a ressuscitação inicial de pacientes com choque séptico, foi possível e associado com um menor tempo do que o acesso venoso central que nós usamos de maneira corriqueira dentro da UTI para início de vasopressores. A mortalidade não foi diferente entre os grupos, né? Comentários feitos pelo próprio autor do artigo na discussão. Em 2 UTI da mesma instituição, políticas distintas que foram comparadas para obter um acesso venoso central. Quer dizer, dentro da instituição, eles tinham uma UTI que a prática era funcionar, um acesso venoso central, né, eu já disse que é o corriqueiro dentro da UTI, o comum dentro da UTI, e o outro lado, uma UTI onde a equipe de acesso vascular dedicada era chamada. Né? O tempo para implantar o catéter é menor, né? Já foi dito anteriormente. Né? Aqui, na tabela que ele publica no artigo, eu chamo a atenção no seguinte, ali tem variáveis, né? Tempo para colocar o catéter em horas. Né? O PIC, vejam que 1,6 horas para colocar o catéter. E o catéter venoso central, 2,6 horas. Né? Pergunto a vocês, se eu recebo um doente na UTI que está chocado, né, que precisa de um acesso venoso central e que eu vou levar 2 horas e meia, em média, para funcionar uma veia profunda. Né? Acredito que isso não seja o usual, mas é o que está publicado. Me chamou a atenção também esse outro lado, nessa mesma tabela, o tempo que o catéter ficou em uso, né? Ali o tempo de placement em days, né? Em quanto tempo ficou em uso? O PIC ficou 6 dias. E um catéter venoso central, 2 dias e meio. Quer dizer, eu funciono uma veia para infusão de droga vasoativa, outras drogas, e infusão de líquido, e obter informações, e esse catéter vai ser usado por 2 dias. Né? Então, isso está meio... talvez não corresponda, digamos assim, à realidade do que a gente tem dentro da UTI, mas é o que está publicado. Né? Limitações do estudo apontadas pelo próprio autor do artigo. Então, ele coloca que é um estudo retrospectivo, então alguns dados foram retirados ali de prontuários e tudo, que talvez não corresponda exatamente com precisão. Né? Ele fala também
que quando você precisa repor volume rápido de sangue, de sangue não, de fluido, volume grande, o PIC não é apropriado, né? E ele fala a respeito da lei de Poiseuille, que o fluxo é a relação entre a diferença entre duas pressões dividida pelo que a resistência imposta ao fluxo ela é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Então, o PIC não é apropriado, né, para infusão rápida de volume. Então, o PIC não é apropriado quando devemos repor volume rápido. Isso é um fator limitante, né? Uma outra limitação fala a respeito do doente renal, que a gente, se o doente tem comprometimento na função renal e a expectativa de vida é longa, a gente também não deve colocar PIC, né? Aqui, inclusive, faz parte da Associação Americana de Nefrologia, numa campanha que é Escolha com Sabedoria, Choosing Wisely, que a gente não deve colocar PIC, porque você teria problemas mais adiante pelo risco de trombose, maior de trombose desses vasos, de você mais adiante poder confeccionar uma fístula arteriovenosa para o doente dar continuidade à sua diálise. Então, PIC não é apropriado em pacientes renais, né? Aqui uma outra limitação é que ele fala a respeito dessa contraposição, né, que tem a equipe dedicada e talvez se eu tivesse médicos da UTI que funcionassem mais. Então, ele comenta a respeito que a equipe dedicada de vascular não é prática comum, né? E ele bota como a principal limitação do seu estudo é que provavelmente não é apropriado comparar uma UTI com a equipe dedicada de vascular com outra UTI sem tal equipe. Então, digamos assim, isso foge à realidade da grande maioria das UTIs que nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos. Então, é uma outra realidade, né? Ele diz que não dá para comparar. E uma outra limitação, que é feita em todos os artigos, é sempre colocar ao final que novos estudos serão necessários para melhor esclarecer a possibilidade de benefício com o uso do PIC nesse modelo de doente. Muito bem. Chama a atenção desse outro artigo, publicado também, que é um artigo que, na verdade, é um artigo de consenso, onde vários médicos se reuniram, aplicaram hierarquia de evidências para poder decidir o que fazer em relação a um acesso, a obtenção de um acesso venoso central. Então, ele fala que, já no resumo do artigo, que em pacientes críticos, catéteres venosos centrais não tunelizados, que é o nosso comum, são preferidos sobre PIC quando 14 ou menos dias de uso são provavelmente usados. Então, a nossa prática clínica normalmente direciona para isso. Funciona uma veia, e essa veia ela vai ser usada ali, óbvio que a gente não limita tempo, mas na maioria das vezes, no intervalo ali de uma semana, ou completando 2 semanas, esse catéter é retirado ou substituído por outras questões, né? Aqui um algoritmo, approach um catéter venoso central. Vejam que numa situação absolutamente de emergência, a conduta é colocar 2 acessos periféricos, né? Ou catéter intraósseo ou um catéter venoso central. Quer dizer, não há nem discussão sobre a possibilidade do uso do PIC, né? Agora, se eu tenho uma outra condição, quer dizer, se o paciente continua com indicação de um acesso venoso central, que é o caso que a gente acabou discutindo, né? E temos ali infusões que estão não compatíveis com acesso periférico, que é o caso do uso do vasopressor. Acrescentaria ainda as 2 possibilidades que já foram comentadas anteriormente, mas se essa resposta é sim, e o paciente tem a possibilidade de doença renal ou não, se ele não tem essa possibilidade de doença renal naquele momento, estágio 3 ou 4, né? Vamos dizer que o doente entrou e isso está em aberto, né? E a pergunta que é feita, qual é a duração esperada desse acesso venoso central, né? Se é um acesso com menos de 14 dias, a decisão recai para o catéter venoso central, que comumente funcionamos dentro da UTI.
Se é por um período maior, ele coloca a possibilidade do uso do PIC. Ok? Muito bem. Pergunta provocativa que talvez contenha uma indignação, fruto da idade desse que eu te falo. O que poderemos encontrar no tratamento do paciente futuro? Né? Ah, coloquei cenário para tratar a insuficiência respiratória, a vascular, a equipe dedicada à enfermagem funcionou um PIC, sonda nasogástrica, enfermagem, catéter vesical, enfermagem, PAM, equipe de vascular, o intensivista fez o quê para esse paciente? Né? A minha vida inteira eu não agi dessa maneira. Pode ser que nós encontremos médicos que até gostariam de viver essa situação, né? Em relação aos procedimentos feitos dentro da UTI. Deu a vaga, prescreveu, né? Ali algumas senões que eu coloco também, e titular, a dose de vasopressores, a enfermagem faz isso, a inteligência artificial está aí para fazer isso logo a seguir. Bom, se o paciente fizer uma parada cardiorrespiratória, está um intensivista ali para ajudar a reanimar. Muito obrigado por assistir. Obrigado.